Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa aula do dia 24, né? A aula para finalizar aí o nosso semestre, tá? Então, essa aula, ela tem como intuito, eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? Então, vou estar revisando aí o conteúdo para auxiliar vocês aí estarem fazendo a prova, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade da aula do dia 15 até a atual que a gente se encontra hoje, tá? Então, dando continuidade, pessoal, a primeira aula que a gente fez depois da primeira prova foi sobre mastite. Então, a gente sabe que a mastite ela é considerada a doença que mais afeta os rebanhos leiteiros. Então, o principal prejuízo que a gente tem hoje na bovinocultura leiteira é a mastite. E a mastite ela se divide em duas formas, a mastite contagiosa e a mastite ambiental. Então, a gente sabe que a gente tem a mastite contagiosa, né, que é a mastite que a gente tem a mastite clínica e a subclínica, tá? A mastite contagiosa, ela pode ser causada por vários tipos de bactérias, de fungos, leveduras e algas, né? Então, o principal fator de contaminação são os micro-organismos que invadem a glândula mamária, né? Atravessam o canal do teto e vão contaminar lá no interior do teto. Quais são os tipos de contaminação que podem vir a causar mastite? A mão do ordenhador, o ambiente contaminado, tá? E esses micro-organismos, geralmente esses organismos, eles vão causar uma resposta inflamatória. Então, automaticamente vai ocorrer a descamação da glândula mamária e aumentar a contagem de células somáticas. É a partir daí que a gente consegue identificar possivelmente a mastite que está contaminando esses animais, tá? Então, a gente tem a mastite clínica, é a mais fácil de se identificar. Ela é causada pelos estreptococos, que geralmente a mastite clínica ela vai atacar só ali a parte do teto do animal, como vocês estão vendo aqui na foto. Ela vai infectar apenas o teto, a cisterna do teto. E como que eu identifico essa mastite clínica? Por meio do teste de caneca de fundo preto. Caso apresente os grumos, eu consigo identificar. O tratamento é com pomada intramamária, né, contendo aí os antibióticos, a penicilina. E geralmente a gente faz aí a aplicação e faz o descarte desse leite posteriormente, porque tem a administração de antibiótico, né, que é o período de carência que a gente fala. Já a mastite subclínica é uma mastite mais difícil de se controlar, né, e também de se identificar. Então, ela é causada por estafilococos. Então, eles vão atuar, essa fotinha aqui, lá no úbere interno, no parênquima, tá? Então, lá nos alvéolos. E aí, ele consegue, é uma mastite que consegue até danificar mais a produção e até perda do teto desse animal. Qual que é a forma que eu identifico essa mastite? Pelo teste de CMT, que eu consigo identificar aqui se tem, né, se esse leite tá mais oleaginoso, né, que a gente fala com maior gelatinoso, que a gente fala, né, que aí indica uma maior contaminação, e por meio da seleção da contagem de células somáticas, eu faço a coleta desse leite e mando para o laboratório. Então, consequentemente, em todos, né, as mastites, é necessária a identificação da vaca, faz a separação da vaca e o tratamento dessas vacas. Além disso, um dos tratamentos que a gente faz também é o tratamento de vaca seca, né? É deixar essa vaca no período de 60 dias sem produzir leite, que é um período que a gente faz o tratamento. Geralmente, esse tratamento, aí o animal fica em jejum de 48 horas para cessar a produção, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem a mastite clínica e subclínica e a mastite ambiental. O que é a mastite ambiental? É aquela mastite causada por falha de manejo. O que a gente faz? Geralmente termina a ordenha e manda o animal pro piquete, sem colocar uma alimentação para esse animal, e geralmente o esfíncter fica aberto e dá a entrada de micro-organismos, porque esse animal ele vai deitar, ele vai ter contato com fezes, com urina e vai vir a contaminação. Então, é mastite causada por bactérias do meio ambiente. Quais são os sinais clínicos? Febre, o animal fica inapetente, diminui a alimentação, emagrece. O úbere fica inchado, porque a principal contaminação é por Escherichia coli, ou seja, por contaminação por fezes. E, consequentemente, né, é necessário sempre para a gente evitar essa mastite a alimentação após a ordenha. Outro aspecto que a gente estudou também é o aspecto reprodutivo. Então, a gente sabe, só para a gente ressaltar a fisiologia aí da fêmea,
né? O principal função do sistema reprodutor feminino é a produção dos gametas. Então a gente tem a produção dos ovócitos, que consequentemente vão se desenvolver e ocorrer a fertilização para a possível produção do embrião e o possível bezerro. O transporte dos gametas, né? O parto, a secreção de hormônios, né? Também a principal função é o crescimento e o desenvolvimento do embrião, tá? Quando a gente fala, só pra gente relembrar aqui o sistema reprodutor da fêmea, ele é constituído de ovários, tubas uterinas, o útero, a cérvix, a vagina e a vulva. Eu nem preciso nem ressaltar, que eu acho que todo mundo já sabe. Os ovários é onde se desenvolvem os folículos, as tubas uterinas, onde ocorre a fertilização, o útero, onde ocorre a formação, né, a gestação em si, a implantação do embrião, a cérvix, onde o músculo responsável pela passagem, né, do espermatozoide, onde a gente consegue detectar se esse animal está no cio ou não. A vagina faz a lubrificação do canal e também permite o transporte do espermatozoide. E a vulva já é a proteção externa, né, a parte externa aí do sistema reprodutor feminino. Quando a gente fala no sistema reprodutor feminino, também não é menos importante, né, a gente falar sobre as fases do ciclo estral. Quais são as fases do ciclo estral dos bovinos? A gente tem o proestro, estro, metaestro e diestro, que são as fases do ciclo estral além do anestro, tá? Então a gente tem o proestro, que é a fase que a gente tem o quê? Um aumento do estrogênio. Aumentou o estrogênio, eu vou ter a liberação de FSH e LH e, consequentemente, é um período que eu tenho um crescimento folicular, né? Onde o animal começa a aumentar o volume da vulva, a vulva fica mais edemaciada. O estro já é onde eu tenho o período de aceitação do macho, que é o que a gente fala o cio propriamente dito, né? E onde a gente tem também a parte aí da produção de um muco cristalino, tá? No diestro é a fase, o metaestro, né? É a fase da ovulação. Aqui o animal aceitou a monta, no metaestro ocorre a ovulação. Então aquele folículo que se desenvolveu virou um ovócito, ele ovulou. Nessa fase do metaestro ocorre a fertilização. Então eu tenho um aumento da quantidade de progesterona e uma redução do estrogênio, ou seja, o animal vai diminuir as suas características de cio, diminuir a produção do muco cristalino e já não aceita mais a monta. Posteriormente a gente tem o diestro, que é a fase de progesterona, é a fase onde o animal vai ter o desenvolvimento do embrião e a implantação. E não menos importante, a gente tem o anestro, que é a fase onde o animal tem ausência de cio.